Quais são as utilidades do exame insulina? Será que todo mundo deve fazer? Por que ele é necessário? Por que será que existe esse tipo de exame que ele pode adicionar? Nesse vídeo eu vou te responder essas perguntas. Primeiro, o que é insulina? Insulina é um hormônio, é o hormônio mais anabólico do nosso corpo. Qual é a função da insulina? É pegar o açúcar no sangue e colocar dentro das células, dentro dos músculos, para você ter energia, para você conseguir aproveitar o açúcar, aproveitar a energia. Então você não vive. A falta de insulina, a falta total de insulina é incompatível com a vida. Esse é o primeiro critério que tem que ficar bem claro na sua mente, tá? Ninguém consegue viver sem insulina. Tem outras funções da insulina na célula, né? Outras funções na inflamação do corpo, mas eu não vou abordar aqui nesse vídeo, tá? É importante que todo mundo aqui saiba essa função principal da insulina, que é colocar energia dentro das nossas células. E agora, quando que o médico, não necessariamente o endocrinologista, eu sou especialista nisso, então eu tenho mais propriedade para falar, mas qualquer médico pode pedir o exame de insulina. Então, quando que o médico vai pedir esse exame? Primeiro, e a principal utilidade do exame insulina, que é para avaliar hipoglicemia. Quando o açúcar está baixo demais no sangue, quando o médico suspeita que esse paciente pode estar tendo uma hipoglicemia, quando tem sintomas como palpitação, tremores, suador, às vezes até mesmo convulsões e coma. Então, por que é importante o exame insulina nesses casos? Porque quando você fica com um açúcar baixo no sangue, o que o seu corpo tem que fazer? Tem que parar a produção de insulina, porque senão vai baixar cada vez mais. Quando você perde esse controle, pode ser que o seu corpo está produzindo insulina em excesso, em decorrência de um tumor, por exemplo, de um insulinoma, ou de outros tipos de tumor que também podem produzir insulina, são mais raros. Geralmente, se trata de um insulinoma. Então, o que tem que fazer? O seu corpo, quando ele detecta que a glicose, quando o açúcar no sangue, a glicemia no caso, está ficando muito baixa, ele para temporariamente de produzir insulina. Então, a dosagem de insulina tem que vir baixa. O que acontece nesses casos, se for um tumor produtor de insulina, se for um insulinoma, a dosagem de insulina vai vir aumentada, porque ele não tem esse controle. Ele não entende assim, baixou, eu tenho que parar. Não, ele segue produzindo, independente da redução no sangue. Então, a primeira e grande utilidade, avaliação de hipoglicemia. Também pode fazer diagnóstico diferencial com outras causas de hipoglicemia, mas essa é a principal. Vou explicar aqui também que a maioria dos casos de hipoglicemia não são secundários a um tumor. Eu falei que o insulinoma é o mais frequente se for um tumor. Mas existem vários outros tipos e razões de hipoglicemia. Eu já falei sobre isso, vou deixar aqui nos cards, aqui não vou me estender demais nesse assunto do vídeo. E também, para dosar insulina, na suspeita, muitas vezes o paciente tem que internar e fazer um jejum, que aí sim você consegue monitorar para buscar quando faz hipoglicemia e aí sim dosar a insulina. Se for uma investigação de uma causa de hipoglicemia e o açúcar no sangue estiver normal, não vai ser tão fiel assim. Não é o ideal. O ideal é você fazer o exame de insulina justamente quando o açúcar no sangue está reduzido, quando você está tendo uma crise de hipoglicemia, para aí sim avaliar a resposta do corpo, como que o seu corpo responde a isso. Você tem algum tipo de diabetes, tem diabetes tipo 1, tipo 2 ou pré-diabetes? Escreve aqui para mim. Ou se você tem hipoglicemia, você sofre disso, coloca o seu relato, também coloca a cidade, a parte do mundo que você fala. Outra utilidade do exame insulina, para, em alguns casos, determinar se pode ser diabetes tipo 1 ou tipo 2. Então, para diferenciar os tipos de diabetes, não necessariamente insulina, mas a insulina é produzida também com o que se chama de peptídeo C. Ela é co-secretada, ela é produzida. Quando sai a insulina, sai também o peptídeo C, digamos assim, para ficar mais simples de explicar. E esse peptídeo C, no diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, acaba atacando as células que produzem insulina. Se você não tem produção de insulina, não tem produção de peptídeo C, logo, no diabetes tipo 1, o peptídeo C vai estar reduzido. No diabetes tipo 2, às vezes você até tem insulina em excesso, tem um estado de hiperinsulinemia, o seu corpo produz muita insulina. Por quê? Porque o hormônio insulina não funciona. Você não consegue pegar o açúcar no sangue e colocar dentro das células. Até consegue fazer isso,
mas como o seu corpo vai estar resistente à insulina, ele tem que produzir uma quantidade muito maior. Então, no diabetes tipo 2, você vai ter um aumento de insulina, muitas vezes, né, na fase inicial, estou falando, né, posteriormente seu corpo vai perdendo essa hiperprodução, digamos assim, mas na fase inicial, e o peptídeo C, que também é produzido junto com a insulina, como eu expliquei, ele vai estar aumentado. Então, em alguns casos, na minoria dos casos, é útil para diferenciar os tipos de diabetes. Você deve estar pensando assim, mas o meu médico me deu o diagnóstico e ele não pediu insulina. Por que ele fez isso? Porque não é necessário, não é um critério para diagnóstico de diabetes e nem para diferenciar, né? Então, quando você tiver dúvida, aí sim, mas na maioria das vezes você consegue, pela avaliação clínica, né? Você, eu digo, o endocrinologista, o médico que sabe fazer isso, consegue fazer de uma maneira simples, com avaliação clínica, exame físico e os exames básicos. E agora, para avaliação de pré-diabetes, será que é necessário avaliação de insulina? Não. Por quê? Porque nesses casos pode dar muitos resultados falsos, entendeu? Às vezes você pode ter resistência à insulina, você pode ter pré-diabetes, digamos assim, e ter uma insulina normal, e ao contrário também, você pode ter os valores normais de açúcar no sangue e no exame dá um pouco aumentado ou dá aumentado. Então, nesses casos, o que é mais fiel? É a avaliação circunferência abdominal, por exemplo, exames de hemoglobina glicada, glicemia de jejum e até mesmo a curva glicêmica são mais fiéis para o diagnóstico. Tanto que nos critérios diagnóstico de diabetes e pré-diabetes, a insulina não entra. Então, ela tem essas utilidades que eu te falei para pré-diabetes ou quem já usa insulina. Será que faz sentido? Ou quem usa metformina? Foi uma pergunta que me fizeram no vídeo passado. Faz sentido ficar dosando insulina? Na maioria das vezes, não. Então não tem muita utilidade. Só quando o médico suspeita que pode ter alguma coisa por trás ali, alguma coisa que não está fechando no caso, mas para acompanhamento não é. Por que não é? Você está pensando assim, mas se eu tiver aumento de insulina, já é sinal que eu estou ficando resistente. É sinal que eu tenho que cuidar mais, que eu tenho que fazer exercício. Não seria bom ficar fazendo o exame de insulina? Não, porque, como eu expliquei antes, pode dar resultado falso e essas modificações, exercício físico, estilo de vida saudável, são recomendados para todas as pessoas, inclusive para quem não tem. Então não é um parâmetro, assim, não é um diferencial, você tem insulina aumentada, então tem que parar de comer porcaria. Não, entendeu? Então ela não tem essa, digamos assim, esse diferencial. Não é uma coisa que vai mudar a conduta. E como não é um exame confiável, então não é solicitado para esses casos. Você ficou com mais alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários, não esqueça de curtir o vídeo, também se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Achou que foi útil esse vídeo? Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu te falo 7 dicas para você reduzir o consumo de açúcar, de carboidratos simples. É esse vídeo aqui, ó. Não esqueça de assistir. Um abraço.